Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para juntos podermos louvar o Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito, pela sua bondade, pela sua grandeza e a sua graça para conosco. E hoje com os irmãos, para bendizermos o nome do Senhor, é mais uma quarta-feira. Você, meu amado, meu irmão, que está aí nos acompanhando e tem o prazer de ter ouvido as mensagens de Deus que o Senhor tem proposto no nosso coração e temos tirado aí da sua palavra, e hoje não é diferente. Vamos estar mais uma vez aqui examinando a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, para que a cada dia venhamos a crescer no conhecimento de Deus. E quanto mais nós aprendemos de Deus, querido, mais nos fortalecemos no Senhor. Por isso eu convido você para estar conosco nesta noite adorando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento diante de Ti. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor, estenda as Tuas mãos sobre nós. Ó, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite para estarmos, Senhor, examinando a Tua palavra, aprendendo dela e sendo assim, Senhor, fortalecido, Pai. Vá de encontro às pessoas, suas necessidades, dando vitória, Senhor, conforme as suas necessidades, Pai. Guarda-nos de todo mal, pois Tu és santo, Criador. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Vamos então. Hoje nós vamos adorar o Senhor. Como você pode ver aí na tela, o tema que nós colocamos hoje é depravação total, o propósito da lei e salvação pela graça. São três temas que nós estaremos trabalhando hoje, né? Com muito cuidado, muita cautela. Estaremos trabalhando esses temas hoje. E apesar de ser bastante, um tema amplo, né? Esse tema aí, falando sobre esses três tópicos da teologia cristã. Mas eu acredito, irmãos e meus amados, que é preciso que nós tratemos dele em conjunto. É certo que não trabalharemos profundamente, né, todos os pontos. Nós não estaremos trabalhando aí todos os pontos, né, porque é muito assunto, mas estaremos trabalhando hoje aí resumidamente cada ponto. E em uma outra ocasião estaremos trabalhando aí um ponto por vez. Mas eu acredito que é necessário nós trabalharmos os três pontos em conjunto, né? Os três aí, depravação total, o propósito da lei e salvação pela graça. Que eu acredito, queridos, que são temas que eles não podem ser separados. Antes disso, vamos estar entoando a Deus com um louvor hoje, como é de costume. Convido você também que tem a sua harpa cristã aí, abra a sua harpa cristã, cante comigo o hino 205, a sua harpa aí 205, vamos estar entoando louvor ao Senhor. Aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim.
a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Cristo te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de religiões, onde tem muitas religiões aí, espalhadas neste mundão afora. Quantas, né? Quantos nomes, quantas placas. Mas, meus amados, se nós formos analisarmos as doutrinas pregadas por essas religiões, nós vamos verificar que em todas elas, né, só existe uma diferença. Em todas elas só há uma diferença. Só há dois meios de salvação que se prega: salvação pelas obras e salvação pela graça. Nesse contexto, querido, o cristianismo bíblico reformado é o único, né, o único meio onde a salvação é apresentada pela graça. Em todas as demais religiões, quando se examina a sua doutrina pregada, vê-se que o homem tem que fazer alguma coisa. Geralmente a religião parte do homem para Deus, os meios de salvação que se prega. Todavia, a visão que a Bíblia apresenta para nós é a visão de um Deus que se manifesta. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus enviou, então Deus mandou o seu Filho, Deus veio ao mundo. Vemos o véu também, é uma figura disso aí, quando representa também, quando a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. O próprio ato do pecado lá no Éden, o homem foge, o homem quando peca contra Deus, ele foge, né, da presença de Deus, e Deus vem ao seu encontro, né? O próprio Deus em Gênesis 3:15, ele já faz a promessa, né, de mandar o Salvador. Então o cristianismo, querido, é salvação pela graça. Aleluia, isso é magnífico, louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar apresentando aos queridos e amados irmãos aí
essas três doutrinas bíblicas fundamentais: depravação total. Os irmãos lembram, fazendo uma volta aqui, que eu estou tratando da carta de Paulo aos Colossenses, né? Estamos aí, praticamente terminamos o primeiro capítulo, né? Então estamos terminando. Mas, querido, é essencial que nós tratemos desse assunto, porque quando se compreende bem esse tema como a depravação total, todos os demais temas já fica totalmente fácil de se compreender. O entendimento, ele torna-se melhor quando nós entendemos a questão da depravação total, né? E o propósito da lei, isso é fundamental. Depravação total e o propósito da lei e, consequentemente, salvação pela graça. Então, nós vamos estar tratando esses três temas hoje, casados, que eles não podem se separar, para que nós possamos compreender melhor. Amados, quantas vezes nós vamos, né, estamos aí pregando, né, ou em casa, ou na igreja, quantas mensagens nós ouvimos, e às vezes a pessoa está falando sobre Davi e Golias, né? E Davi atirou a pedra no Golias e derrubou o Golias, e o gigante caiu. Deus vai derrubar, né? Aí diz, Deus vai derrubar o seu gigante e vai lhe dar vitória. Aí terminou essa questão aí, a pessoa diz, venha aceitar Jesus. Venha aceitar Jesus. Mas o que ele falou, o que tem a ver com aceitar Jesus? Tem alguma coisa aí? Então, amados, é preciso haver coerência nas nossas mensagens, né? É preciso passarmos coerência naquilo que pregamos. Quando se vamos, né? Se vai se convidar uma pessoa para ser cristão, tem que explicar alguma coisa. Para quê? Venha que Jesus quer te salvar. Ela quer salvar por quê? Por que ela tem que ser salva? Ela é perdida? Qual a situação dela? Tem que haver explicação. Não é falar sobre a abertura do Mar Vermelho e dizer, venha aceitar Jesus. Então precisamos ser coerentes nas nossas mensagens, né? Muitas vezes pregamos um Deus coerente em tantas coisas, né? Dizendo, não, Deus não pode agir desse jeito porque está faltando coerência, ou seja, está faltando harmonia aí, não parece muito com o caráter de Deus. E muitas vezes cometemos isso, em tantas vezes não percebemos. Por isso, querido, vamos estar tratando então desse tema hoje. Depravação, olha só, depravação total, o propósito da lei, ou seja, por que Deus deu a lei, e salvação pela graça. E vamos ter que mencionar por meio da fé, né? Porque é o meio que Deus usa. Amém. Vamos lá, querido. Abra sua Bíblia comigo aí. Abra sua Bíblia. Nós vamos pegar... eu montei aqui para facilitar aqui, eu montei várias passagens bíblicas, né? Eu montei aqui, tá aqui para me acompanhar, para ficar mais fácil aí. Logo, se Deus quiser, meus irmãos, vou estar compartilhando com vocês. Logo aí que Deus preparar aí, nós vamos estar compartilhando os textos, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3. Vamos lá. Muito bem. Romanos capítulo 3, versículo 9. Nós vamos começar do versículo 9. Pois que, olha só, diz o apóstolo, pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Veja, esse texto aqui, que nós pegamos como uma base para nós tratarmos desse assunto. O apóstolo Paulo aqui tratando do tema da salvação, ele começa aqui para trás, ele está tratando da questão dos judeus, né?
Os judeus, por ter recebido a lei, por ter recebido a revelação direta de Deus, ele possui aqui alguma vantagem com relação a Deus, com relação à salvação? Aí Paulo diz aqui, começa dizendo, de maneira nenhuma, pois que somos nós excelentes, né? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dante demonstramos que tanto os judeus como o grego todos estão debaixo do pecado. Queridos, o que é a expressão debaixo? Debaixo aqui, ó, a mão em cima, outra embaixo, né? Debaixo, está falando aqui de submissão, né? Está falando aqui, ó, debaixo do pecado, e aqui o pecado é apresentado como Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Amados, o termo depravação total, que nós denominamos aqui o primeiro ponto, o que nós chamamos de depravação total? Depravação total é a incapacidade do ser humano de voltar-se para Deus. No sentido espiritual, depravação total quer dizer que o homem não possui nenhuma capacidade de voltar-se para Deus. Veja, o Paulo aqui fala, ele está remetendo-se aqui aos judeus, dizendo, mesmo os judeus estão debaixo do pecado. Tanto os gentios quanto os judeus, todos estão debaixo do pecado. Não há diferença. A Bíblia encerrou, diz Paulo, todos debaixo do pecado, nem judeus nem grego. Judeus representando aqui os israelitas e grego as demais raças. O homem está debaixo do pecado. Querido, o maior problema nosso para compreendermos a questão da salvação é não entendermos o que aconteceu na queda. Deus criou o homem santo, porém que possuía a possibilidade de pecar. O homem tinha liberdade ali no Éden, era santo, servia a Deus, obedecia ao Senhor, mas havia nele uma capacidade, uma possibilidade dele vir a pecar, pois ele era um ser livre nesse sentido. Livre, servo de Deus, livre. Só que Deus, quando coloca dentro do Éden, né, ele dá uma sentença, diz, olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer dela, certamente morrerá. Deus disse, olha, certamente morrerá. É isso que nós precisamos compreender, querido. Quando o homem pecou contra Deus, ele foi separado. Ele morreu em que sentido no primeiro momento? Porque Deus estava... Quando nós examinamos através das Sagradas Escrituras esse termo morrer, quando Deus falou ali, ele está referindo-se a 3 momentos. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Veja, Deus disse, no dia em que você comer, no dia, certamente morrerá. Então, imediatamente aí ocorreu a morte espiritual, ou seja, o homem foi separado de Deus. Lembra que Deus fala para Israel? Ele diz, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e esconde o vosso rosto de vós para que vocês não ouçam. Então o pecado do homem ali causou a separação. Veja, querido. Então o ato do pecado do homem lá no Éden causou a separação. E essa separação, querido, no sentido absoluto, morte. A Bíblia chama de morte. E veja, nesses 3 versículos aqui, resumidamente, olha o que causou. Não há um justo, nenhum sequer. Então na perspectiva divina não há justo diante de Deus. Nenhum. E vai mais fundo. E principalmente a questão de justo também é de justificado diante de Deus. E também uma pessoa que possa praticar ações justas. Né?
Aí alguém pode dizer, mas você está dizendo que o homem não pode praticar nenhum ato de bondade? Não, querido. Quando o homem pratica esse ato de bondade, é apesar dele, é a graça de Deus trabalhando nele. E quando nós vemos, a própria Bíblia diz, no livro de Isaías, que as nossas obras são como trapo de imundícia. Há um interesse nas obras que é feita pelo homem que não possui a Deus, que não tem comunhão com Deus. Há um interesse que não é Deus, que não é o amor em si, por causa do seu estado de pecado. Ele passou a pensar só nele mesmo, em si próprio. Veja, não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda. Veja, olha, nós estamos falando sobre depravação total, sobre a incapacidade de um homem no pecado voltar-se por si mesmo a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha, não entende e não busca. Aleluia. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Esse é o estado do homem. Tornou-se um estado de inutilidade. Não há quem faça o bem. Veja só, não há nenhum sequer. Nenhum. Essa é a notícia ruim, querido. Como diz aqui no verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Então o estado do homem é não entende, não busque a Deus. Não compreendem, se extraviaram, tornaram-se inúteis. Então o estado do homem sem Deus, irmãos, é um estado de escravidão. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 8, ele diz, todos os que cometem pecado são escravos do pecado, escravo, dominado. Veja como eu falei no versículo 9, estão debaixo do pecado, então estão dominados. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Cegou, o homem está cego. Esse é o estado, depravação total. Você lembra daquela passagem que um certo discípulo disse para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, para onde quer que o Senhor for, mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. Veja, o estado de depravação total é como Deus falou lá, é morte. E o que o morto pode fazer? Alguém pode dizer, não pastor, mas não é morto igual um morto físico não. Jesus falou que é. Quando o homem disse, Senhor, eu quero te seguir, aí Jesus disse para ele, olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu vem e me segue. Mortos. Estado de inutilidade, o inimigo escravizou. O pecado, querido, quando entrou no homem, não veio como mais um competidor, mas veio como Senhor. Na carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz que o ser humano, que Paulo diz para Timóteo, você prega o evangelho, pregue, ensine a palavra, para que porventura o homem venha despertar do poder, do seu estado de pecado, do poder do maligno, em cuja vontade estão presa. Veja, a vontade está presa, a vontade do homem. Então o pecado, quando entrou, ele aprisionou o que, pastor? A vontade humana. Então o homem encontra-se no estado, é isso que nós chamamos de depravação total. Como Jesus falou, morte espiritual. Eu lembro-me. Veja aqui, querido. Olha só. O Evangelho de João, no capítulo 5.
capítulo 5, ó. Ó, primeiro, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 ao 25, olha o que diz. E estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muito vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Creram nele, mas aquela fé ali, pelo que dá para entender, é uma fé natural, não era uma fé do Espírito Santo, era só porque tinha visto um milagre, de maneira que o próprio Jesus disse que não confiava neles, porque sabia o que estava no homem. Agora veja também, comentando sobre a depravação total, Evangelho de João, capítulo 6, a começar do 60, veja, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha o versículo 63, olha só. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espíritos e vida. Jesus, aquelas pessoas não queriam seguir Jesus. O que Jesus diz? Sabe por que vocês estão nesse estado? Porque vocês estão no estado de carne, carnal ainda. Não aconteceu o novo nascimento. Então a carne, o estado de pecado em que vocês estão, não permite vocês me seguir. A carne para nada aproveita. Pastor, mas que história é essa? Voltemos para o Evangelho de João. O novo nascimento. Quem é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, querido, a mudança na vida da pessoa, ela só acontece depois do novo nascimento. Pastor, o que acontece primeiro na vida da pessoa para ela poder crer? O novo nascimento. Jesus diz aqui, ó, a carne para nada aproveita. As minhas palavras são espíritos, são vida, e vocês estão em estado de carne. Por isso vocês estão voltando atrás. Depravação total. Esse é o estado do homem. De depravação. Veja, ainda vamos tratar um pouco deste assunto. Efésios, vamos para Efésios, para nós entendermos o estado do homem. É preciso compreendermos isso, querido. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja o que Deus fez. Olha o estado do homem. E vos vivificou, estando vós mortos. É isso que você precisa entender. Que o homem no estado de pecado, ele está morto. Ou seja, ele está incapaz. Como falamos em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e fizeram-se inúteis, mortos. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, olha só como andavam os cristãos antes, ó. Segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, debaixo da autoridade do maligno. Andaste. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Querido, se você quer escapar do seu estado de pecado, corra para Jesus. Somente Jesus pode se libertar. Tem pessoas que dizem, não, mas eu vou me preparar. Você não consegue. Você não é livre. Há um estado de escravidão. Mas Jesus quer te libertar. O que você quer passar com isso, pastor? Quem não serve a Jesus, querido, está debaixo da escravidão. Não, mas eu posso a hora que eu quero. Não, não é verdade. Quantas vezes você já tentou e não conseguiu porque tentou sozinho? Mas tente com Cristo, busque a Cristo que Jesus fará um milagre na sua vida. Somente Jesus pode te libertar. Aleluias. Somente Ele. Veja o versículo 3. Paulo diz, olha, vos vivificou, ou seja, os gentios, e vocês andaram segundo o curso deste mundo. E é esta maneira que andam os demais, aqueles que não servem a Deus.
Versículo 3, entre os quais todos nós, agora Paulo diz, nós judeus, antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filho da ira. Aleluia. Esse é o estado do homem. Morto. Veja, depravação total. Entenda isso. O homem no pecado está totalmente alheio a Deus. Não quer Deus. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo. Estando nós ainda mortos. Querido, você quer servir a Deus? Aleluia. Você não precisa simplesmente trocar de igreja ou mudar de roupa. É preciso que Deus faça uma mudança no seu coração, mude a sua alma, porque o seu estado é de depravação total, de total dependência do erro. Aleluia. Infelizmente você gosta do erro, mas Jesus vai mudar isso. Jesus mudará a sua alma se você acreditar. Depravação total. Agora, para você entender essa questão da depravação total, do estado em que o homem vive sem Deus. Agora vamos para o segundo ponto. Queridos, se você pegou o raciocínio da palavra de Deus que eu estou passando para você, agora eu vou entrar no propósito da lei. Eu comentei aqui sobre o estado, o que o pecado causou no homem: morte absoluta, morte completa, total estado de inabilidade para buscar Deus ou se salvar. Se não for um milagre de Deus, não acontece salvação. Agora nós vamos entrar num outro ponto que liga com esse. É o que? O propósito da lei. Para que Deus deu a lei? Qual a razão pela qual Deus deu a lei? Queridos, se nós analisarmos e compreendermos que o homem no seu estado de pecado está totalmente depravado e não tem condição de buscar Deus, nós já vamos entender claramente que o propósito da lei não é salvar. Vamos lá. O propósito da lei. Vamos pegar a princípio Romanos capítulo 3 e 19. Você que tem a sua Bíblia aí, ó, Romanos 3, 19. Qual o propósito da lei? Da lei de Deus, dos 10 mandamentos, dos demais mandamentos do Antigo Testamento. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Veja, Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou melhor, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pois mediante a lei há o pleno conhecimento do pecado. Analisemos bem aqui, ó. Veja só, para que serve a lei? Às vezes entende não, a lei foi dada, e às vezes até alguém usa essa expressão dizendo, no Antigo Testamento era pela graça, agora, ou melhor, era pela lei. No Antigo Testamento pela lei, agora é pela graça. Se você entender que o homem é totalmente depravado, a queda dele o depravou totalmente, você vai tirar da sua mente essa concepção. Ela já acaba de imediato. Você entende? Não existe esse negócio no Antigo Testamento, salvação pela lei e agora pela graça. Se você entende que o homem é totalmente depravado no seu estado de pecado, como nós mostramos, e você pode voltar esse vídeo aí e ver adiante, quando estivermos postados, você vai compreender essa verdade. Olha, veja, o que a lei diz para quem está debaixo da lei, ou seja, foi dada para os judeus, então ela diz o quê? Para que toda boca se cale. Veja só, o primeiro propósito aqui, calar toda a boca. Como assim, pastor? Ou seja, calar a boca em que sentido? Você vai para uma pessoa e diz, não, eu sou boa. Não, eu sou quase crente. O meu vizinho, olha, o que ele faz com a mulher dele, com o filho, é um horror, mas eu não sou bonzinho. Aí você entra com os 10 mandamentos e diz, quando a Bíblia diz, não matarás. Aí nós explicamos isso aí como Jesus explicou, né? É aquele que intentar mal no seu coração.
Só o desejo do seu coração, como diz João na sua epístola, o ódio no seu coração já é um assassino. Não adulterarás. Aí vamos explicar como Jesus... Não é só querer estar com a mulher do outro, a namorada ou quem quer que seja. É só pensar, olhar e desejar. Já adulterou, não mentirás. Não mentirás. Não é só mentir em si, né? Falar uma mentira. Mas até querer e desejar uma mentira. Às vezes não faz por causa da circunstância. Honra teu pai e tua mãe. Quem nunca desobedeceu ao pai e à mãe? Cala a boca. O homem diz, rapaz, realmente eu sou terrível mesmo. Ele compreende que existe o erro na vida dele. Então a lei vem para calar a boca. O homem diz que é bom, aí a lei diz, não, você é mau. E o pior, veja, ainda no versículo 19, e todo mundo seja culpável perante Deus, culpável, ou seja, entre no estado de condenação. O que a lei vem fazer? Vem mostrar que o homem é pecador. Lembra que nós falamos de depravação total? Agora nós estamos falando do propósito da lei. A lei não foi dada para salvar, meus irmãos. Na visão do Novo Testamento. Alguém diz, não, mas Moisés disse que as pessoas que fizerem essas coisas, por ela viverá. Mas o que Paulo diz isso? Como Paulo interpreta esse texto? É assim? Nesse sentido? Paulo diz, a lei não é da fé. Mas a fé é o seguinte, a palavra da fé é essa. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração, crê que Deus ressuscitou do morto, serás salvo. A fé é assim. A fé é no Senhor Jesus. Salvo pelo Senhor Jesus e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, olha só. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém, pela sua vontade, pelo seu arbítrio. Não, eu vou, com a minha capacidade, com o meu arbítrio, eu vou cumprir a vontade de Deus. Nenhuma. Isso aí, querido, inclui tudo na obra da lei. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Pois mediante a lei é o pleno conhecimento do pecado. Veja, propósito da lei, trazer o pecado conhecido desde o começo. A pessoa nem sabe o que é o certo nem o errado. Ela diz, não, mas eu tenho uma certa capacidade. Mas no seu estado de ignorância, ela nem sabe o que é certo nem o que é errado. E erra, transgredindo aí. E olha só, a lei traz o pleno conhecimento do pecado. O homem, querido, não possui capacidade sozinho de obedecer a Deus. Ele não possui um arbítrio tão poderoso que é possível ele servir a Deus. Querido, se fosse possível, né, como Paulo diz em Romanos, se houvesse uma lei que pudesse vivificar, a salvação seria pela lei. Mas como diz Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 2, o que era impossível à lei, visto que ele estava enferma pela carne. Veja, Deus diz claramente, é impossível o homem pelo seu arbítrio se salvar, porque está enfermo no seu estado de pecado. O que era impossível à lei, visto que está enferma pela carne, né? Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, condenou o pecado na morte, ou seja, na carne, condenou o pecado na carne de Cristo. Deus pegou o pecado, Jesus veio em forma de homem, né? Homem também, semelhança de carne pecaminosa, por quê? Porque ele também era humano, era semelhança, mas não era, porque era santo. Deus condena o pecado na carne de Jesus. Só assim é possível você se salvar. É isso que eu quero que você entenda. Da sua incapacidade, da minha, mesmo como cristão. Qual o propósito da lei? Vamos lá, ainda. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja pela graça. Estaremos abordando isso aí em outro tempo.
Versículo 5, Romanos 5:20. Além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a lei. Então a lei vem para quê? Para que aumentasse a transgressão, o erro, ou seja, as pessoas ficassem cientes do seu erro. Então a lei não veio para salvar, irmão. A lei não veio para salvar. 1 Coríntios 15:55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó cova, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é quem? A lei. Então a lei reforça o pecado. Ou seja, Deus diz, não faça isso. Mas como o homem é carnal, em vez de ele obedecer à vontade de Deus, como no seu estado de pecado, na sua dependência, debaixo do pecado, ele é levado a cometer o erro, a cometer o pecado. Veja, querido, um texto. Vamos abrir a Bíblia para mostrar para vocês aqui a incapacidade do homem se salvar pela obediência da lei, pelo seu arbítrio, pela sua vontade, sem a operação de Deus, sem ele nascer de novo. Olha só. Romanos capítulo 7. Vamos lá. Romanos 7. Então nós estamos tratando aqui hoje, olha só, depravação total, já falamos, agora estamos falando do propósito da lei. Para que Deus deu a lei? Veja só a lei. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, ou seja, o desejo mau, se a lei não dissesse não cobiçarás. Veja que interessante. Em vez da lei despertar a salvação, ele despertou o pecado para o erro. Lembra do provérbio popular que tem por aí, que dizendo aquilo que é proibido é melhor? Pois é. Isso é uma evidência clara dessa depravação no coração do homem, e que o mandamento não transforma. Quantas pessoas, irmão, que são presos, é ladrão, aí vai preso 20, 30, 40 vezes, quantos? O castigo não o transforma. É certo que em certo ponto reprime. Em certo sentido a lei também foi dada para reprimir, para que o mal não se alastre em todo sentido, mas buscar Deus com relação à salvação, não. Que diremos, pois? Então veja, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo. Então o pecado, ele pega o mandamento e desperta o desejo do erro. Desperta-o. Então a lei diz, não faça. A pessoa vai e faz. Querido, você que é cristão, que é servo de Deus, está passando por uma situação difícil, querido, eu te dou um conselho. Peça para Deus mudar o seu coração, transformar você. Nenhum autêntico cristão vive afundado no pecado. Nenhum. Se alguém se diz cristão, querido, e vive afundado no pecado e gosta do pecado, ama o pecado, ele não é cristão. Ele precisa nascer de novo. Ele ainda está com a velha natureza. Quando nós pregamos a salvação pela graça, nós não pregamos uma graça que simplesmente a pessoa recebe e não muda. Não. Nós pregamos uma graça transformadora. Nós pregamos um novo nascimento, uma mudança. Porque tem que haver um novo nascimento, uma mudança, senão o estado é de dependência do pecado, que o pecado veio como patrão e não como simplesmente um competidor. Veja, a lei, propósito da lei, estamos falando da incapacidade do homem que não nasce de novo de obedecer à lei. E mesmo, querido, autênticos cristãos. Veja, mesmo o novo nascimento na vida do cristão, ele traz uma nova natureza, maravilha, mas o homem ainda está no corpo de carne ainda, então ainda vem a cometer erro.
Imagina uma pessoa sem Deus, totalmente sem o Senhor. Veja, querido, vamos continuar. Olha só. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivei o pecado em mim e eu morri. Então o mandamento que veio, em vez de fazer a pessoa viver, matou. Agora eu te pergunto, como eu posso dizer que o Antigo Testamento foi salvo pela lei? Ou como eu posso dizer, hoje em dia a pessoa é salva pela obediência? Começa pela graça e termina pelas obras. Irmão, isso é evangelho de Gálatas, isso é um outro evangelho. Paulo diz, os Gálatas combatendo justamente esse tipo de pensamento. Paulo combatendo lá. Que começaram pela graça, mas daí a pouco já estava entrando num outro evangelho. O evangelho da circuncisão, o evangelho do sábado. E hoje é assim também. Hoje está assim também. Hoje também está assim, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Um monte de coisa que você tem que fazer para ir para o céu. Você tem que fazer... Não, querido, não, você é crente, mas se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Querido, eu não sou contra dízimo, não. Só que isso não é salvação, e quem pregar que dizer para ser salvo tem que dar o dízimo está errado, porque a salvação é pela graça. E dízimo também é uma obrigação de consciência de um cristão de dar, por amor ao seu Deus. Mas não é essa questão aí que não vai para o céu. Não, você tem que, você vai para o céu, é pela graça, mas você tem que jejuar. Não é isso. Isso é evangelho de Gálatas, isso é um outro evangelho. Aleluias. O versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bem, o bom, em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então a lei desperta o pecado no homem. Não faz santo para servir a Deus. Você sem Deus, sem o Espírito Santo, não existe salvação, isso é falácia. O homem no estado de pecado é totalmente depravado. O arbítrio dele é escravo, está aqui. Veja, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, vendido. Como é que alguém diante disso ainda fala de livre-arbítrio? Isso é uma afronta às escrituras. É uma afronta à palavra de Deus, irmão. Examine melhor. Diante da questão da depravação total. Agora diante do propósito da lei, porque Deus deu a lei. Versículo 17, de maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. E possivelmente aqui isso é até uma visão de um judeu. Um judeu que conhecia Deus, né? Que conhecia, essa visão aqui possivelmente é a visão de um judeu, sabe? Que conhecia Deus, se achava salvo, né? De um certo momento salvo, mas quando vem o mandamento, ele vê que não é bom assim. O que resolve para essa pessoa, para esse judeu, para quem quer que fosse? No caso do judeu, lá do Antigo Testamento, o sacrifício, o Cristo que havia de vir. E aqui hoje, para você e para mim, é o Cristo que já veio. Olha o versículo, adiante de tudo isso. Veja o versículo 20, Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado é tão maligno que faz a pessoa pecar. Então ele não veio como mais um competidor. Então qual o propósito da lei, querido? Aqui é mostrar o pecado, mostrar o erro, mostrar que o homem é incapaz. E o que você e eu devemos fazer, irmão? Clamar, como faz aqui no versículo
24, ó. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o objetivo da lei aqui é conduzir a pessoa a Cristo, como diz Paulo em Gálatas. Conduzir, pedir um Salvador. A pessoa tem que se sentir perdido. Então quando se pregar sobre salvação, você tem que mostrar o estado de erro do homem, o estado de escravidão do homem. Não dizer, não, você é bonzinho. Isso não é bíblico. Isso é uma blasfêmia. O homem tem que entrar nesse estado aqui, miserável homem que eu sou, quem me libertará? Jesus Cristo te liberta, querido. Jesus Cristo, somente Ele te conduz à salvação. Somente Ele. Aleluias. Então comentamos aqui um pouco sobre o propósito da lei. E entendemos que a lei vem para condenar. Que a lei vem para mostrar o pecado. Que a lei vem para mostrar a pessoa para Cristo e não para salvar. Como diz Romanos capítulo 8. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Gálatas 3:24. De modo que a lei era nosso guia ou aio para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Porque o fim da lei é Cristo. O fim. A lei termina em Cristo, irmão. É o fim da lei. Acabou a lei para salvação, no sentido de salvação. O fim da lei é Cristo, como Paulo diz em Romanos. E agora sem lei, escute isso, entre isso na tua cabeça. E agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aleluias. Isso é a salvação bíblica. Agora vamos tratar do último ponto, né? Onde eu queria pegar depravação total, o propósito da lei, e agora vamos cair inevitavelmente na salvação pela graça. Aleluias. Vamos lá. Já estamos parando daqui a pouquinho, né? O nosso tempo já passou bastante tempo. Salvação pela graça, Efésios 2:9. Veja, vamos pegar Romanos aqui, como eu coloquei aqui, ó. Romanos capítulo 11:5. Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que... Então, veja, irmão. Se é pela... Né? Olha aqui, ó, como ele faz um trocadilho aqui de palavra, ó. Mas se é por graça, já não é por obra. De maneira a graça já não é graça. É por graça, do começo ao fim. Por que tem que ser pela graça? Porque eu comentei para os irmãos da depravação total e da incapacidade do homem buscar a Deus. Segundo ponto, falando sobre o propósito da lei. A lei vem para condenar, em vez de salvar, né? A lei, em vez de salvar o homem, o escraviza mais ainda. O torna ele ainda mais dependente do pecado. Aí tem que ser a graça de Deus. Efésios 2:9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja, diante de tudo isso, querido, a salvação é dom de Deus. E ela só acontece, veja, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. Olha só, salvação é pela graça por meio do que? Da fé. Pastor, mas quem dá a fé? Eu pergunto a você, o homem morto, que fé ele vai ter? O homem que não quer buscar Deus, que fé ele vai ter? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é a fé. A fé é resultado da ressurreição. Lembra? Não busque a Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Querido, como diz, olha, como eu preguei, alguém pode, se você quiser ouvir mais sobre essa questão, na mensagem que eu preguei lá no Evangelho de João, é só você entrar no YouTube, lá no canal Assembleia de Deus Reformada, você vai ver lá, os nascidos de Deus, como está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 11 em diante. Nós comentamos
Sobreveio para os que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá, beleza. Não receberam e os outros receberam. Mas diz o seguinte, mas estes que os receberam não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade e nem do sangue, mas de Deus. O novo nascimento aconteceu por Deus para que as pessoas reajam. A pessoa no seu estado de pecado está morto. Você, querido, que quer o Senhor, busque a Deus, peça um milagre na sua vida. O Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse: quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz: do pecado porque não crê em mim. Então quem traz a fé, pastor? O Espírito Santo, quando entra na pessoa, o morto vai manifestar que fé. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então por que a salvação tem que ser pela graça? Né? Porque o homem não tem condição de obedecer. E a Bíblia diz ainda, ó, vamos lá. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida, isso aqui eu já comentei com os irmãos. Colossenses 2:13, nós comentamos sobre a questão do propósito da lei também, ou a lei, o fim da lei é Cristo. Quando aconteceu esse fim da lei? Aqui, irmão, Colossenses 2:13, marca aí. E quando vós estava morta nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas elas, todas. Aleluia. Querido, escute bem, os teus pecados estão perdoados, como disse João. Filhinho, eu escrevo-vos essas coisas para que vocês saibam que os teus pecados estão perdoados. Veja só, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, a lei, os mandamentos, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Deus pegou a própria lei, os mandamentos, e cravou em Cristo, porque cumpriu. Então você que está em Cristo, que quer em Cristo, querido, você recebeu o perdão total de Deus através da salvação e da obra de Cristo. Quando Jesus morreu, ele disse, estava para morrer, ele disse, está consumado. Ou seja, está completo. Então na cruz Jesus não abriu uma possibilidade de salvação. Ele garantiu a salvação para aqueles que creem nele. Aleluia. Para aqueles que confiam. A salvação que o Senhor garantiu. Ele diz, está consumado. Aleluia. Romanos 2:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Né? Aí ele vai dizendo, alguém pode dizer, então pastor, é salvo pela graça aí também? Então, e a lei agora? Se não é pela lei, o que eu faço com a lei? A lei não tem serventia nenhuma? Paulo vai dizer, ó, aqui, irmão, a lei tem serventia. Não esqueça que aquele que é salvo é nascido de novo, então ele ama a Deus, ele não ama o pecado. Ele não aborrece o pecado. Alguém que prega isso aí, que diz, não, agora eu sou salvo pela graça, eu vou pecar. Então se você tem essa concepção, querido, isso é uma você está indo contra Deus. Porque, ó, como diz em Efésios capítulo 2, diz, é pela graça, para que ninguém se glorie. Então você quer se gloriar contra Deus aí, fazendo alguma coisa? Precisamos compreender isso. Então veja, versículo Romanos 4:15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Tá, 16. Romanos 4:16. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Por que tem que ser pela graça? Para que a promessa fique firme. Ou seja, a promessa de Cristo, ela não se quebra. Porque ela é pela graça, então ela torna-se uma promessa firme, ela não vai passar, porque é de graça. Aleluia. É pela graça de Deus que o Senhor nos salva. É pela graça. Veja só,
a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, que é pai de todos nós. Então a salvação, querido, ela tem que ser pela graça. Por quê? Certo? Porque o homem é depravado totalmente e porque a lei não veio para salvar, mas veio para mostrar o pecado. Veio para mostrar o quanto o homem é pecador. Veio para que a toda boca fique calada diante de Deus e todo homem seja condenado. Então o homem, como escravo do pecado, querido, quando o evangelho é pregado, ele ressuscita o homem espiritualmente. Crente, você é crente hoje, você tem fé em Jesus, porque foi o Espírito Santo que deu. Você mesmo sabe, você não queria ser crente. Você correu de Jesus, correu de Cristo. Mas hoje você é crente, você serve a Deus, então agradeça a Ele e prega o evangelho para os outros. Sabe por quê? Esse evangelho, querido, ele ressuscita os mortos. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra na divisão da alma e do espírito. Ela ressuscita os mortos. E se Jesus ainda não veio, é porque tem muita gente aí para ouvir, para ser crente e para ser salvo. Por isso, querido, medite nessa mensagem. Analise, examine, querido. Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Valdir, pastor assembleano reformado. Estamos aqui pregando o evangelho de Cristo para que não haja uma má compreensão do evangelho, mas a verdade de Deus seja brotada. Para que você seja tão abençoado como eu sou, espiritualmente, quando recebi e compreendi a minha salvação. Hoje eu não sou mais, de manhã eu sou salvo, de tarde eu já estou desviado. Não. De manhã eu sou salvo, de noite eu sou salvo, todo dia eu sou salvo, porque Jesus me salvou pela sua graça e Ele vai me cuidar. Ele vai me cuidar. Como diz a sua própria palavra em Coríntios, que não vem tentação para nós senão humana, mas poderoso é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos. Por isso, querido, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Pastor Valdir, que quiser compreender mais a teologia reformada, nos procure, que estamos aqui para ensinarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, querido, em nome do Senhor Jesus. Então, falei sobre cada um assunto resumidamente. Em algum momento vou tratar em cada ponto, cada ponto, especificamente, depravação total, propósito pela lei e salvação pela graça. Hoje fizemos um pacote para que você tenha uma visão geral da salvação. E quando tratarmos ponto a ponto, você poder ter uma visão melhor, uma visão do final, para não se perder pelo caminho. Amém? Então vamos orar então. Ó Deus, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse momento diante de Ti. Nos abençoa grandemente e nos dá vitória. Abençoa também os teus filhos, entra com providência, salvando, Senhor, aqueles que não são salvos e fazendo um milagre na vida de todos, Pai. Opera maravilha, salva, Criador, no nome de Jesus. Amém.